Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Para dar início ao nosso estudo, ao nosso preparo para o estudo da noite, convidamos a nossa irmã Janaína, que fará a leitura da nossa página. A página é do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O item 49. Muita gente se compraz na transmissão de comentários infelizes, veiculando ideias e opiniões malsãs, tornando-se estafeta da insensatez. Permanece discreto diante dos maledicentes e injuriosos, que te testam as resistências, trazendo-te mensagens infames, a fim de levarem a outrem distorcidas as tuas palavras. O silêncio, em tais circunstâncias, é como o algodão que abafa e amortece o ruído do mal em desenvolvimento. Não são teus amigos aqueles que te trazem o lixo da notícia maldosa. Meus irmãos, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento a Deus. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, reunidos em seu nome, agradecendo a Ti pela oportunidade, pedindo a Ti que Tu possas envolver a cada um de nós, que possamos assimilarmos um pouco do que ouviremos nessa noite. Pedimos também que Tu possas envolver a nossa irmã expositora da noite e que ela possa, Senhor, conseguir tocar os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós convidamos a nossa irmã Rosângela para nos fazer a divulgação da obra espírita. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. O livro que nós trazemos, a indicação de hoje é o livro Semente de Esperança. É um romance espírita adaptado no período do século XIX, no Brasil da escravidão. Conta a história de Balunda, um escravo que é resgatado espiritualmente. E aí o autor mistura com a história do escravo a história do Brasil, né, que vivíamos a transição entre a escravidão e a república, a consolidação da Federação Espírita Brasileira, do trabalho, mostra, através de seu romance, o trabalho de Bezerra de Menezes à frente, na época da Federação Espírita Brasileira, e traz isso com aquele toque, com aquela beleza do livro romântico, belo, mas que traz importantes lições para nós, A questão da vida de Balunda, como foi difícil ele ser resgatado, a vida material, a vida espiritual, tudo isso é muito interessante e é a indicação de hoje para todos nós. Muito obrigada. Nós agora passaremos para nosso estudo da noite, que está a cargo da nossa irmã Marisa Mendes, a mesma que fará o estudo da Tarde Fraterna. A instituição que a nossa irmã frequenta é Lar de Frei Luiz, que fica localizado à Estrada do Boiúda, 1367, na Taquara. Nós estamos continuando o 4º mês do projeto educativo doutrinário, nosso PED, a Fé Ativa, construindo uma nova era, ano 1. O tema que a nossa irmã trará para nós é o desconhecido poder da vontade. Que possamos vibrar com a nossa irmã. A todos, eu te agradeço profundamente o convite a essa casa querida, que já morava no meu coração há tantos anos atrás. E a gente pede que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos que estiverem nesta casa. E todos de verdade. Todos encarnados e desencarnados.
O nosso estudo de hoje, nós vamos falar de um tema que nos foi proposto, que chama vontade. E para ambientarmos o nosso estudo, nós vamos pedir para que todos ouçam essa música, porque a finalidade nossa de estar na Terra, com todo o panorama que é preparado para nós reencarnarmos, a nossa principal finalidade é vir à Terra aprender a amar, a conviver, a fraternizar. Então vamos escutar essa musiquinha do nosso querido amigo Moacir Camargo.
o desconhecido poder da vontade. A nossa alma, o nosso espírito, ele tem algumas potencialidades. A capacidade de amar, o livre-arbítrio, o amor, mas a alavanca de tudo isso, a vontade. Como estamos exercendo o poder, essa potencialidade do livre-arbítrio, é o que determina, e o que determinou a cada um de nós que está reencarnado no planeta, o tipo de reencarnação que está tendo. É a vontade, essa potencialidade que dá o start ao nosso livre-arbítrio e que determina os caminhos que tomamos, as escolhas que vamos fazendo, vai nos proporcionando e acionando como ferramenta de evolução a dor. Então, quando vamos aprimorando o uso do nosso livre-arbítrio, essa ferramenta, a vontade, é ela que dá esse impulso. Isso. É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável à sua ação comparável a um ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, nos atrai a novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Vou repetir. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Querer é poder. Tudo o que desejamos de bem e de bom, mais cedo ou mais tarde se realiza. Basta estarmos de acordo com as leis divinas. Isso está no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 20, que trata da vontade, a terceira parte, que são as potências da alma. Então, a vontade é o nosso desejo profundo. Essa vontade, ela é expressada pelo nosso pensamento. A vontade e o pensamento são como se eles fossem as mãos do espírito. Dá para compreender? A vontade e o pensamento são as mãos do espírito. E os pensamentos têm origem em Deus. Nós estamos aqui presentes. Eu vou tirar e pôr esse óculos muitas vezes. Você não liga, não. É quase um cacuete, mas é que eu tenho 2 óculos. A vontade e o pensamento, nós estamos dilatando esse potencial. E quando eu digo dilatar, é expandir mesmo, tornar o nosso pensamento e a nossa vontade tangível, a vontade divina. Até que um dia nós possamos dizer, como Paulo de Tarso, como o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um só. Então, quando nós nos reencarnamos, nós estamos num pleno exercício de expansão dessa vontade e também em pleno exercício da disciplina do nosso pensamento. Então, no livro Ave Luz, que talvez vocês todos conheçam aqui, na lição chamada Trabalho, o apóstolo Bartolomeu chega para Jesus e pergunta, mestre, o que é o trabalho? E Jesus sorri para Bartolomeu e diz para ele assim, Bartolomeu, meu querido, irmão, em verdade vos digo que desde as primeiras ideias até as grandes realizações, tudo isso é trabalho. Nossos primeiros pensamentos, os próprios dos nossos pensamentos, isso é trabalho. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei extremamente assustada. E sabe por quê? Porque eu falei assim, nossa, caramba, como eu tenho sido irresponsável com aquilo que eu penso. Então, quando nós temos ideias que são permeadas por uma vontade do bem e do bom, do belo, do útil,
quando nós colocamos a nossa vontade, o nosso pensamento neste carreiro, neste caminho luminoso, nós entramos nas faixas vibratórias da abundância. Nós ainda estamos acostumados a pensar que a abundância divina, que a prosperidade, nós olhamos isso ainda com a nossa ótica materialista. Quando você fala assim, a prosperidade, a gente pensa logo assim, né? Numa conta bancária recheada, numa saúde integral, né? Mas principalmente numa conta bancária que você possa gastar sem precisar fazer conta, não é verdade? Mas a prosperidade divina é algo para muito além disso. A nossa visão materialista, limitada, a gente pensa em prosperidade nesse parâmetro da prosperidade financeira. Mas prosperidade é você poder acordar de manhã e ter uma família a qual você trabalhou o seu pensamento com disciplina, com força de vontade, dirigiu ela para o bem, e aí você levanta de manhã e olha para o seu companheiro, olha para quem está com você formando essa família, você já sorri para essa pessoa e diz bom dia, com sinceridade, não carregando nenhum ranço. Porque a gente já sabe, a doutrina espírita já nos ensinou e nos ensina constantemente que nós estamos junto daqueles a quem a gente tem que apertar os laços, refazer caminhos, reconstituir relações. Não é verdade? Então, quando você já vibra na abundância divina, você já caminhou para ir tornando esta família que você leva junto contigo minimamente fraterna. Você está agindo nas faixas vibratórias da prosperidade divina. Quando você já olha para o seu companheiro de trabalho e não enxerga nele alguém a quem você tem que competir, e sim compartilhar, numa constante troca, sem querer que o outro seja sempre abaixo de você. Quando você não olha mais seus companheiros, mesmo que você tenha uma carreira competitiva, ele não é o seu adversário, ele é seu parceiro. Aí estamos nos pautando pela abundância divina e usando a nossa vontade, o nosso desejo de estar nas faixas vibratórias do bem, do belo, do bom, do útil. E aí a gente vai compreender por que será que Madre Teresa de Calcutá andava naquelas ruas miseráveis de Calcutá, ruas que quem já foi à Índia sabe muito bem que elas fedem a excrementos, e que ela ia com um sorriso no rosto, porque esses espíritos que aparentemente estão se dando ao sacrifício não acham mais sacrifício se entregar todos os seus esforços, sua vontade, seus desejos para ajudar o próximo. Por quê? Porque eles já compreenderam que a verdadeira prosperidade do espírito deles é servir, servir, servir. O amor para eles não está dissociado a servir constantemente, porque a sua felicidade, a sua prosperidade está em ver o próximo bem. Nós muitas vezes, cometemos esse equívoco. Achamos que estamos já nas linhas da caridade, já estamos fazendo o nosso quinhão. E na realidade, quando, por exemplo, nós distribuímos a sopa, vamos lá dar o lanchinho para a população em situação de rua, quando cortamos um cabelo, quando fazemos um atendimento fraterno, nós não estamos praticando caridade nenhuma ainda, porque nós estamos apenas cumprindo o nosso dever. Qual é o nosso dever? Amar ao próximo como amas a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então isso é dever. Quando então, Marisa, aqui estamos praticando a caridade? Quando a minha vontade, o meu desejo é genuíno em de ajudar o próximo. Quando eu dou um lanchinho, além de dar um lanchinho que vai sossegar o estômago, eu dou um olhar, eu dou uma palavra, eu dou de mim mesma, eu dou da minha energia,
Eu passo para ele meu desejo sincero de estar ali e não de estar cumprindo uma agenda, porque eu quero ganhar bônus horas. Eu estou ali porque eu gosto de fazer isso. Isso já está nas faixas da caridade, porque a caridade é aquilo que a gente faz com o nosso sentimento. Quando a gente está em frente de uma pessoa, o Dr. Bezerra dizia isso, quando uma pessoa senta na sua frente para que você ministre a ela com passe, quem senta na sua frente é o universo inteiro. Então, quando a gente está diante, por exemplo, de uma imagem do universo, o que a gente sente em primeiro lugar? Aquilo é tão grandioso que a gente sente respeito, não é? Então, aquela criatura que senta na minha frente, que é o universo inteiro, que eu vou tocar aquela energia com a minha energia, eu tenho que tocar aquela energia com todo o amor que eu sinto no coração. Eu não posso vir à casa espírita, cumprir a agenda, porque hoje é meu dia de dar o passe e bater meu cartão para Deus. Ele não quer que você bata cartão, ele quer que você se doe. Então isso, quando eu faço assim, quando eu olho assim, quando eu enxergo assim, eu estou potencializando a minha vontade nas faixas vibratórias do bem e do amor. Eu estou entendendo finalmente que o meu pensamento cria, que o meu pensamento plasma, que o meu pensamento atua, que o meu pensamento ele é vivo. E aí eu estou começando a adquirir consciência e, consequentemente, conscientes responsáveis por aquilo que pensamos. E quando eu olhar para a pessoa que está na minha frente, seja no passe, seja na rua, no ponto do ônibus, no meu trabalho, dentro do meu lar, o meu primeiro pensamento vai estar nas faixas vibratórias do bem, do belo, do útil, do bom. Tem muita gente que ainda não percebeu, mesmo sendo espírita e já tendo não só o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Pentateuco kardeciano, a doutrina espírita como escopo estrutural da sua caminhada, ainda não compreendeu que o nosso olhar no outro, ele nos carrega o nosso espírito para o outro. Então, muitas vezes, equivocadamente, ainda na faixa da ignorância, às vezes a gente se dá o desfrute de levantar de manhã e dizer assim: hoje eu acordei com o pé esquerdo. Ou então eu fui dormir aborrecida com aquele que caminha comigo dentro da minha família, e aí eu digo assim: hoje eu não quero nem olhar para a cara dele. Já notou que a gente já disse isso? Quando a gente diz assim, eu não quero nem olhar, eu estou dizendo inconscientemente de que a minha alma não quer tocar o outro hoje. Que eu estou me recusando a trocar a minha energia com aquele que daqui a pouco eu vou dizer assim: eu amo tanto. E esse amor ainda é posse. Esse amor ainda é dirigido pelos meus caprichos, pelos meus humores. Mas quando eu começo a disciplinar a minha vontade pelo carreiro de Jesus, eu não vou me negar a oferecer um olhar ao outro. Um olhar. Por quê? Por que o olhar, Marisa? Porque o olhar é que é a janela da nossa alma. Então, quando eu olho, eu toco o outro com a minha alma. E quando eu digo que eu não quero nem olhar para a cara dele, eu estou me negando a isso. E isso está nas faixas, da onde? Nas faixas do egoísmo. Lá no Evangelho diz assim: quanto mais egoísta, mais próximo do instinto a criatura está. Quanto mais amor vai enchendo o coração, mais perto ela está da essência divina. Então a gente precisa todos os dias se colocar, ao deitar ou ao levantar, a hora que quiser, se colocar nessa balança, nesse exame assim, apurado de nós mesmos, das nossas condutas, para poder perceber como nós estamos dirigindo a nossa vontade. O que eu estou fazendo com o meu pensamento? Por que eu ainda deixo meu pensamento fugir como se fosse um cavalo no campo, assim? Você já viu aqueles vídeos que tem assim os cavalos correndo no campo? E tem sempre um que é mais arisco, que sai fazendo assim? Esse é o nosso pensamento indisciplinado,
que sai como um cavalo bravo, dando coice para tudo quanto é canto, e eu preciso perceber. Vocês estão escutando? Ó, é o tempo passando. O tempo está passando, gente. Todos nós aqui, ó, o tempo está passando. Eu já não sou mais aquela pessoa que eu era um segundo atrás. Eu já envelheci mais um cadinho. O meu tempo, aquele um segundo passou. E o que eu estou fazendo com a minha vontade? Que eu não consigo entender que o nosso tempo existencial é muito curto. E eu não posso mais me permitir a determinados comportamentos. Eu não posso mais, eu não devo mais me permitir determinados pensamentos se eu já entendo que o pensamento é uma construção. Como a gente chega às vezes, a casa espírita está ambientando e tem aquela música linda, a paz do mundo começa em mim, não é? Não é linda? Aí a gente entra naquele enlevo, naquela faixa vibratória, aí sai do centro, né? Toda elevada naquelas vibrações de amor. Aí chega em casa. Estamos aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos imaginar, hoje está frio, vamos imaginar que é um verão que está batendo 45 com sensação térmica de 50. Aí eu chego, saio do centro espírita, né? Aquela canícula, mas eu estava sorrindo, embalada por essas vibrações. Aí eu chego em casa, vou abrir a geladeira para tomar aquela água geladinha que eu enchi o vidro da casa. E aí, está vazio. O que eu faço? Respondam para vocês mesmos. Eu sou a paz do mundo dentro do meu lar? Ou eu saio gritando, eu sou a única pessoa que enche a jarra d'água e põe na geladeira, eu sou a única pessoa que faz isso, aí briga com o filho, briga com o marido, briga com a avó, briga com quem seja que for, esteja dentro. E aí, acabou a paz do mundo, não começou em vocês, começou a guerra. Então eu tenho que perceber essas minhas pequeninas atitudes, porque nós, os cristãos espíritas reencarnados no momento de transição, que é um grande privilégio estarmos aqui nesse momento, nós temos como função social e espiritual sermos a paz do mundo, sermos a luz do mundo, olharmos para os nossos companheiros de caminhada com minimamente fraternidade. Olhar para o outro sem olhos de julgamento, enveredar e encaminhar a minha vontade para que eu seja a paz do mundo. Eu não fico esperando os outros ser paz para mim, ou eu ser a paz do mundo só quando eu estou aqui nessas vibrações de amor, nessas vibrações de paz. Eu preciso sempre me analisar. No momento em que a criatura sublima ao máximo o seu pensamento, ela diz assim, como disse Jesus, disse Paulo, não sou eu que vive em mim, é o Pai. É o Pai. Gente, se é o Pai que vive em mim, eu preciso ser coerente com isso. Eu preciso pautar minha vontade, meu pensamento nessa faixa vibratória. E aí a gente pergunta assim, quando eu digo que eu amo a Deus, eu tenho que pensar, eu amo a Deus ou eu amo mais o meu carro? Estão escutando os grilos? Eu tenho que fazer essas perguntas. Eu tenho, por exemplo, fazer a pergunta primeiro para mim mesmo e depois me submeter mesmo, sem nenhum milímetro, à opinião do meu colega de caminhada. Quando eu sou médium, quando eu me digo médium, eu preciso ter o discernimento de colocar o meu trabalho para o crivo do outro, para o meu colega de reunião. Amigo, o que você está achando? Não é por vaidade, não. É para ser coerente. Porque Jesus nos ensina constantemente a amar, não é verdade? E Kardec nos ensina a questionar. Então, como é que eu posso me colocar como um médico cujo trabalho é inquestionável? Eu preciso, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez por mês, ir com meu companheiro de uma reunião mediúnica e passar a minha conduta como médium, meu trabalho, para o crime dele, sem milímetro. Porque se eu amo a Deus, se eu estou com Jesus, eu não posso mais achar que eu sou o último biscoito do pacote, o alecrim dourado,
que surgiu no campo sem ser semeado. Ó, o meu orgulho, ó, eu tenho que botar por terra o tempo todo. Esse é um exercício consciente, maduro da minha vontade. Porque ninguém vive sozinho. Porque se o meu trabalho não for bom o suficiente, eu preciso saber, porque às vezes eu estou tão fascinada por mim mesma que eu vou achar que eu sou wonderful, que eu sou maravilhosa. Então eu preciso fazer isso comigo, para ser coerente com a prática da que a doutrina espírita me ensina, me questionar. E deixar o outro me questionar, sem melindres. É o uso da vontade responsável. E ter um desejo forte de servir, um desejo ardente, ir para a casa espírita, ir para o seu trabalho, do seu sustento, com vontade, com bem-querer. Ah, mas eles estão me massacrando, eles estão me explorando. Opa! Quando eu começo a me colocar na faixa vibratória da autopiedade, eu já estou tomada de orgulho. Eu estou no limiar da queda, de ficar estragando a minha reencarnação. Porque a autopiedade é orgulho. E é um orgulho que está te adoecendo, porque o passo seguinte para essa casinha da autopiedade é a depressão. Porque quando eu me coloco na posição da vítima, eu viro um cobrador de Deus. E como Deus não faz a minha vontade, Ele é o Pai, é a vontade dele que tem que ser soberana, eu me revolto. Eu me recolho na tristeza. Então eu tenho que abrir meu coração e me lembrar todos os dias, porque nós fomos educados pelos nossos pais, graças a Deus, ou por quem quer que seja que tenha nos educado, que nós precisamos levantar, fazer uma prece, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar banho sem jogar a toalha molhada em cima da cama. Não é isso que a gente aprende? Não é isso que a gente pratica? Então, todos os dias nós temos que adicionar um hábito, porque a gente precisa se lembrar a si mesmo todos os dias que nós somos espíritos. Quem é aqui que hoje se levantou e lembrou que é espírito? Todo mundo acha que a gente tem que levantar e vamos lá, agir a vida. Tá certo, tem que levantar, agir a vida. Mas qual é o seu propósito como espírito? Alguém aqui hoje pensou nisso? A gente esquece. Por que a gente está reencarnado? Viemos aprender a amar, viemos aprender a conviver. Então qual é o meu propósito como espírito? Eu tenho que olhar para dentro de mim e pensar qual é o meu propósito. Eu sou muito egoísta. Meu propósito hoje, Senhor, na minha prece matinal, me ajude a ser menos egoísta do que eu fui ontem. Eu sou orgulhosa, Senhor, que hoje eu tenha as provas para que o meu orgulho seja cada vez mais podado. E aí, quando as provas vêm, mas ele me humilha, mas ele me explora. São as provas, gente, você não pediu. Tu não pediu? Você não está pedindo. As provas vêm, elas não vêm com o dia marcado, nem com hora marcada, elas vêm. Elas estão postas. Como eu vou reagir diante delas é o meu termômetro de como eu estou elaborando essa doutrina espírita de luz no meu viver diário. Como eu estou reagindo às ondas altas que às vezes a vida nos obriga a surfar. É o meu termômetro, é a minha prova. Por quê? Porque eu fiz propósito. Eu tenho um propósito. Eu me lembro, eu sou espírito, eu estou na Terra por um propósito, eu preciso aprender a amar. Então, para amar, eu tenho que me desvencilhar de algumas coisas que eu trouxe penduradas no meu espírito. Orgulho, egoísmo, vaidade, melindre e tantas outras coisas que são disfarçadas e que são orgulho. Então, a gente precisa se olhar para saber quais são esses penduricalhos que estão pesando mais no momento. Também é verdade que nós precisamos ter consciência de que nós vamos passar pela essa curta existência que talvez não consigamos resolver tudo. E está tudo bem, porque nós somos eternos. Mas todo
esforço tem que ser possível e temos que encetarmos para que nós possamos sair dessa vida minimamente, como quem diz assim, não passar vergonha, né, na hora do relatório espiritual, né, não passar vexame. Claro que nós vamos passar, não vamos passar sim, porque é difícil dar conta de tudo, né? Nós somos nós ainda estamos num patamar complicado, ainda tem muitas complicações dentro do nosso espírito. Nós não vamos resolver tudo, mas a sua maioria. No livro Evolução dos Mundos, André Luiz diz assim: o continuismo das ideias conscientes acende uma luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Vamos desmembrar isso aí, vamos tornar essa frase mais clara. Ele diz: o continuismo das ideias conscientes acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. O que é esse automatismo? Tem muitas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos que estão no patamar de automatismo engendrado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo homem velho. Atitudes que o próprio André Luiz nos diz, que não acho que, se eu não me engano, no livro Ação e Reação, ele fala situações convexas. Muitas e muitas vezes na nossa existência física, nós vamos passar por situações que foram motivo de causa moral, quebra moral em outras existências. Por acaso Deus é sádico? Não. Essas situações convexas, elas existem para medir o nosso desenvolvimento, a nossa evolução moral, para medir o nosso aprendizado no amor. Então, nós precisamos estar atentos a isso, atentos e fortes, com a alma ereta, com o espírito de fé. Por que, Marisa? Porque tanta essa posição tão forte quanto essa disciplina da vontade. Não é porque Deus é um Pai rigoroso, não, gente. É porque nós somos espíritos complicadinhos. E porque o bem, o belo, o útil e o bom é algo muito novo na nossa vida. Nós conhecemos o bem há muito pouco tempo. Nós estamos acostumados a repetir o mal há séculos. Se formos abrir a caixa de Pandora do nosso passado espiritual, a gente vai botar a mão na cabeça e dizer: mas Deus é Pai mesmo, amoroso, bom e infinitamente misericordioso, tudo aqui. Ele me deu de novo um presente para eu recomeçar. No passado, cortávamos pernas, decepávamos braços, incendiávamos aldeias. Hoje a gente volta como um médico cirurgião costurando um aqui, como um agricultor que planta, ou como alguém que eu vi. Você lembra do Sebastião Salgado, fotógrafo que recentemente desencarnou? Em determinado momento da vida dele, que ele estava com a vida já, a carreira estabilizada, ele e a mulher voltaram para o sítio inicial da vidinha dele, lá no interior, eu acho que de Minas Gerais, eu não tenho certeza, e olharam para uma área de mata totalmente devastada. E aí eles resolveram, há 25 anos atrás, vamos reflorestar. E eles passaram 25 anos e hoje toda a mata natural, Mata Atlântica, está recuperada. Você para pensar por que deu esse start nesses dois espíritos? Graças a Deus eles despertaram, porque provavelmente foram os incendiadores, os maculadores da natureza. Então a gente tem que olhar para a nossa vida com esse escrutínio, com essa clareza. Se eu estou plantado aqui, nesse momento, fazendo isso, ou talvez sofrendo uma humilhação, uma exploração, eu preciso aprender com essa situação e não revoltar. Não estou dizendo aqui que você tem que abaixar a cabeça e ficar inerte para que não mude as coisas.
Não, você é espírita, você é cristão. Lá no passado, os primeiros cristãos que padeceram a perseguição e todo aquele horror de Roma, a eles, a única coisa que foi exigido daqueles irmãos foi a coragem da fé. E a nós, os cristãos espíritos reencarnados no momento da transição, que de nós é pedido e esperado? Vontade, boa vontade. Boa vontade para ser luz onde você está plantado. Por quê? Porque esta pequenina luz que você acende no teu coração aqui, ali e acolá, vai iluminar a escuridão de muitos. Existem tantos olhos que nos olham, tanta escuridão que nos rodeia. E aí a gente diz assim, mas eu tenho tanto medo. Não, a gente tem que dizer, eu sou a luz. Porque nós somos luz. Porque nós temos a luz. Não somos privilegiados, todos temos luz. Até aquele que vive na treva tem luz, porque todos somos irmãos. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Todos nós, independente da ideologia política, da raça, da cor, do credo, todos nós somos irmãos. A nossa obrigação nesse momento é olhar para aquele irmão que está estuprando, que está roubando, que está infelicitando, que está fazendo tudo de errado. E nós, que já estamos aqui olhando tudo isso e aprendendo com essa infelicidade, a magnífica lição de ter ojeriza a esse mal. Porque este mal que a gente está vendo foi o mesmo mal que a gente já fez. Este mal que a gente condena, que a gente não quer mais, foi aquilo que a gente já fez. Então a lição, para ser bem enraizada no nosso ela precisa ser repetida. Então a gente não tem que olhar para o mal e amaldiçoar quem pratica o mal. É olhar para aquele irmão com piedade e engendrar no coração essa piedade, porque a gente sabe as pedras do caminho que ele vai ter que esfolar os joelhos até chegar na condição que nós estamos hoje, na condição daqueles que não querem mais o mal. A gente já não mata, né? Eu creio que não. A gente já não estupra, a gente já não rouba, mas a gente ainda tem complicações na alma. Essas pequenitas complicações na nossa alma é que a gente tem que exercer a nossa vontade para corrigir. Tem muita gente, se eu fosse um coach, nada contra, mas se eu fosse um coach eu diria assim, quando a gente começar a acordar para a necessidade de movimentar a nossa vontade para resolver essas pequeninas complicações da nossa alma, nós vamos dar um salto quântico. Mas eu não sou um coach. Eu vou dizer que quando nós acordarmos para a real necessidade, para o tempo que nós estamos perdendo em olharmos para nós mesmos, em engendrarmos atitudes e propósitos espirituais, porque somos espíritos, para que a gente possa contornar e resolver essas complicações, nós sim vamos dar um salto evolutivo. Nós sim já estaremos nos aparelhando, nos estruturando e nos dignificando para estarmos neste mundo como ele estiver vertendo leite e mel. Porque ele verterá. Porque a felicidade é a nossa condenação, doce condenação. Sermos felizes sempre será a nossa destinação. Então, não nos distraiamos com as miragens que o mal produz no caminho. O mal que está permeando o mundo e que a gente olha com assombro é para que a gente tenha bem sedimentada essa ojeriza ao mal, mas para que a gente seja luz. E pare de comentar o mal, coloque todos os olhos sobre ele. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser purianas,
Estou dizendo que a nossa destinação é a felicidade, é o bem, é o amor, é um dia poder se teletransportar pelo pensamento, é um dia poder tocar música com a nossa mente. Você lembra da música inicial? Ele diz assim: um dia seremos pensamentos flores. Quais são as flores que nós estamos oferecendo com o nosso pensamento aos nossos adversários? Quais são os elementos mentais que eu estou oferecendo para aquele político que pegou o dinheiro da merenda escolar e o seu filho está indo para a escola pública e não tem comida? Quais são as flores do meu pensamento que eu estou oferecendo para ele? O meu ainda estou amaldiçoando. Eu preciso pensar nisso. Isso é vontade e pensamento dirigido ao bem. Porque amar quem vem na casa de Cristo é fácil, gente. Porque amar quem eu já amo é fácil. O nosso desafio é amar quem pensa diferente, quem vive diferente, quem está fazendo errado, quem está destruindo. É o nosso desafio. É aquele lá, o fio da navalha de todos nós. É escolher Jesus. Vocês lembram? Quantos? Tudo aquilo que o pessoal achava que era a escolha da sociedade estava com Jesus. Todos. Os doentes do Espírito. E nós estamos aqui como cooperadores de Jesus. Ninguém é espírita nessa transição por acaso, porque não existe acaso. Nós somos espíritas para botar a mão na massa e dar a mão para esses que ainda estão no lado escuro da força, para falar com os meninos. Deixa eu passar aqui, senão eu vou falar mais muita coisa. Opa, eu desliguei? Não. Fui para trás. Vocês me desculpem. Aqui. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo, olha o propósito determinado. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. Por que eu estou voltando, meu pai? Passa aí para mim, por favor. O pensamento é criador, mas cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reverte para seu autor com suas consequências. Lei de ação e reação. Todo pensamento um dia volta. É lei da física. Todos os nossos pensamentos influenciam para o bem ou para o mal. Ideais elevados, luz, ideais baixos, sombra. Então, gente, quando a gente se dá o discurso de dizer: nossa, mas o Rio de Janeiro está tão violento, nossa, mas o Brasil está tão violento, quando eu vou lá em outro país, lá não tem violência, mas a violência está um horror. Quando eu me dou desfruto a fazer esses comentários que chegam até muito próximo da leviandade, eu esqueci que eu sou espírito e que o meu pensamento cria. O que é que eu estou criando com o meu pensamento para que essa violência diminua? Eu estou enviando flores, pensamentos para eles? Eu estou enviando pensamentos de paz? Eu tiro um segundo, um milésimo de segundo para doar um pensamento de paz aos povos que estão em guerra? Eu preciso pensar na minha responsabilidade. Por que o Hospital Esperança de Dr. Eurípides de Bassanufo já deve ter 15 mil anexos de espírita falido? E nós precisamos entrar nesse hospital como trabalhador e não como paciente. O meu irmão ali, ele já vem sentar. Então você pode passar adiante. O pensamento é essa força eletromagnética. Pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando uma gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas elevadas, supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nelas dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Pode seguir. O cérebro é o dínamo que produz a energia
mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano afetivo séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxurria da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se eu me levanto, gente, sem vontade de ser luz, sem vontade de ser paz, sem vontade para viver, a minha memória pode se deteriorar, a minha imaginação cria monstros e a minha vontade produz iniquidades. E aí, mais uma vez, de que lado da força eu quero estar? Eu quero estar com Jesus? Então faça um propósito para você, como filho de Deus, como irmão de Jesus, como colaborador do mundo que se transformará a terra, co-criadores da paz, do bem, do amor, da harmonia e da serenidade. Lembrando que os yogis nos ensinam desde o tempo dos Devas na Índia, que a respiração, que eles chamam de prana, e que nós conhecemos como fluido cósmico universal, é o hálito de Deus, o hálito criador, que muitas vezes, na correria do nosso espírito materialista, a gente se esquece de respirar profundamente para dar ao nosso cérebro aqueles 3 segundos que ele tem para pensar e responder com mais assertividade, com mais amorosidade, com mais empatia. Então, respirem. Respira. Está com crise de ansiedade? Para. Respira. Está com crise de pânico? Para e respira. E no que respira, peça a Deus: Senhor, coloca nesse ar que eu estou enchendo meus pulmões todos os elementos necessários para a minha harmonia, para a minha serenidade. E a gente se esquece até mesmo de inspirar o hálito de Deus. O hálito de Deus que permeia tudo e todos. Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, vão lá procurar, eu, se eu não me engano, é a lição do número 20. Ele dá uma definição de amor, em que ele diz que o amor é o hálito de Deus que permeia tudo. Isso não é poesia, é a realidade. Respira, dê a si mesmo esse presente, respira, para que seu cérebro humano, seu cérebro material, realinhe todas as suas energias, para que o seu espírito possa também, ao ir naqueles 3 segundinhos, antes de dar uma resposta atravessada, antes de perder a cabeça, antes de querer se matar, tenha vontade de se superar, tenha vontade de ser melhor. Que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, proporciona a todos. Põe um vídeo assim, só um pouquinho, tá? Tem um texto muito legal que eu peguei de um amigo espiritual, que ele diz assim: o mar. Olhem para o mar. Ele diz assim: a mente é um grande espaço sem muros. Ela é toda aberta. Não olhe para mim, olha para o mar. A mente e o infinito, eles são primos. O infinito não nos mostra nada, exceto que ninguém pode com ele. A nossa mente faz a mesma coisa, se você quiser. Imagina o mar
Tua mente pode pensar o que quiser diante desse cenário. Pode se limitar ou pode limitá-lo. Pode ir até os confins do universo, até os navegadores portugueses, ou a sua mente pode estar aqui. A tua mente pode ir até Ulisses, lá na Grécia, ou ir até as esfinges no Egito. Pode pular ou não no mar. Ulisses o temia por causa do canto belo e maldito das sereias que entorpecia seus homens. Pode a mente se chocar nas rochas do mar, pode ir lá no fundo. E por que não ir até o fundo da tua mente? Gente, a mente é a seara de Deus. Diz para mim aqui uma coisa. O que essa imagem do mar desperta em cada um de vocês? Mas não responde para mim, não. Responde para você. Por que você imaginou isso que você está imaginando nesse momento? Pergunta para você, por que você imaginou isso? E você responde. Responde para você. Por que você imaginou isso que você está imaginando quando olha para o mar? E assim você dirá a você mesmo o que você é diante do que você pensou e disse do mar. A mente cria. E você e eu, todos nós, somos exatamente aquilo que nós criamos, que nós imaginamos. Então, que a paz, o amor e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo restabeleça em nós e em toda a humanidade o seu reino de Deus e toda a sua harmonia. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Marisa pelo estudo da noite, que ela possa ter um bom retorno ao seu lar. Querido Mestre Jesus, pedimos a Ti que nesse momento, cada irmão que aqui está possa receber, segundo a sua necessidade, os fluidos benfazejos que lhe trará o reconforto, a paz, o equilíbrio. Que cada um receba segundo a sua necessidade, que esses fluidos nesse momento possam penetrar em seus corpos, em cada célula, levando a esses irmãos o conforto necessário e trazendo para eles, Senhor, o Teu amor e a Tua paz. E que ao retornarem a seus lares, a paz que colheram nesse ambiente, possam nossos irmãos repartirem com seus familiares. Envolva, Jesus querido, a cada um deles. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de Deus envolva a cada um de vocês no retorno a seus lares. Sigam com Deus.